Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina: Leitura e Produção de Textos. Tema da aula: a noção da informatividade. Olá, pessoal, tudo bem? Nesta semana, nós vamos discutir um conceito importantíssimo também para leitura e para produção de textos, que é a questão da informatividade. Então, a gente vai entender como é que funciona a informatividade na construção de sentidos de um texto e como é que a gente deve sempre pensar no público-alvo, ou no leitor, ou no interlocutor do nosso texto, para garantir que as informações que a gente vai colocar ali no texto conversem com ele da maneira como a gente deseja, certo? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Vamos lá? A professora Vanessa Martins do Monte é branca e tem cabelos curtos e castanhos escuros. Ela usa uma regata vermelha, brincos compridos e colar de miçangas coloridas. No estúdio da Univesp está atrás de um púlpito preto e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora em uma tela interativa à direita da docente. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Novo slide: Objetivo, e o texto citado pela professora. Aqui a gente tem compreender a noção de informatividade e como essa noção pode ser mobilizada na escrita e na compreensão de textos. A gente tem uma concepção de texto que eu gostaria de reforçar com vocês, que é trazida pela Koch, num texto de 2017, que é o lugar de interação entre atores sociais e de construção interacional de sentidos. Citação da página 12. Ou seja, um texto, verdadeiramente, ele só se estabelece a partir do momento em que a gente tem uma interação. O que é a interação? É alguém que nos ouve, por exemplo, no caso de vocês que estão me ouvindo agora, esse texto está se constituindo como tal. Por quê? Porque vocês estão ouvindo, vocês estão vendo, vocês estão escutando e isso garante a interação. E é quando o sentido se completa que a gente pode dizer que há efetivamente um texto. Então, um texto ele tem sempre esse caráter dialógico, né? De alguém falando ou de alguém escrevendo para um grupo de pessoas ou para uma pessoa só, certo? Isso é importante vocês reterem, essa construção interacional de sentidos. O texto, é importante a gente dizer, vem do latim, da palavra em latim textus, né? Que significava narrativa ou exposição. Mas essa palavra no latim vinha de uma outra palavra, que era um verbo latino, que é o verbo texo, certo? E esse verbo tinha o sentido de tecer, fazer tecido, entrançar, entrelaçar, construir sobrepondo ou entrelaçando. Novo slide com a definição lida pela professora e a referência. Roais, 2001. Abaixo, foto de um tear com uma trama de fios verdes. E eu trago para vocês uma imagem justamente de um tear, que é o que produz um tecido. Os tecidos eram fabricados, né, sobretudo artesanalmente, não como hoje que eles são, a maioria, produzidos industrialmente. Eles eram artesanais. E aqui a gente tem um exemplo desse emaranhado. Então, não é qualquer emaranhado que produz um texto, que produz um tecido. É um emaranhado de uma forma bastante específica, artesanal e organizada, certo? Então, essa organização da trama dos fios ali pelo tear manual ou pelo tear já um pouco mais industrializado que vai garantir que a gente tenha um tecido. E o texto é a mesma coisa, ele não é uma composição aleatória, né? Ele tem uma certa organização. A gente já viu alguns critérios de textualidade, né? A gente já viu os critérios de coesão, o critério de coerência, e hoje a gente vai ver a informatividade, certo? Então, a gente viu aqui na coesão os elos coesivos, os mecanismos que fazem com que um texto seja algo com uma organização linear, e a gente viu a coerência, que
é essa organização que a gente diz reticulada, que é aquilo que forma o texto. E hoje a gente vai ver a informatividade, que pode parecer um conceito um pouco mais difícil, porque é um pouco mais abstrato, mas eu espero que com a aula de hoje vocês compreendam. No slide, os 7 critérios de textualidade, segundo Bográn e Dressler, 1981. Coesão. A professora escreve na frente elos e desenha 4 quadradinhos interligados. Coerência. A professora desenha um quadriculado. Informatividade. Destacado em vermelho e tema desta aula. Situacionalidade. Intertextualidade. Aceitabilidade. Intencionabilidade. Bom, como a gente define informatividade? A informatividade é definida por aqueles 2 mesmos pesquisadores alemães que a gente já vem estudando, né? Como uma extensão a qual uma apresentação é nova ou inesperada pelos receptores. Novo slide com a definição lida pela docente e a referência. Bográn e Dressler, 1981. Abaixo, um esquema composto por 3 retângulos azuis. Em cima, informações, que se ramifica em 2 abaixo, esperadas e inesperadas. Né? Então, pensando na questão do texto e do sentido, a gente tem aqui uma relação necessária com os receptores, certo? Então, a informatividade vai medir o grau, né, de extensão sobre uma dada informação apresentada no texto. O quanto essa informação é esperada ou inesperada pelos receptores desse texto, pelo público-alvo desse texto, certo? A gente diz que existem 3 graus de informatividade. Em toda a literatura sobre a informatividade, vocês vão encontrar essas definições dos graus de informatividade que vêm do Bográn e do Dressler, que foram citados já. Novo slide com outro esquema de retângulos dispostos verticalmente. O primeiro retângulo é azul, com o texto 3 graus de informatividade. Ele se ramifica em 3 retângulos brancos. Baixo, entre colchetes, mais previsível. No segundo retângulo, médio, entre colchetes, menos previsível. E no terceiro, o item, aparentemente fora do conjunto como um todo. Então, a gente diz que existe um grau baixo de informatividade quando a informação apresentada pelo texto é bastante previsível. Então, quanto mais previsível for a informação, mais baixo é o grau de informatividade. Por quê? Porque se a informação é previsível, o texto não está apresentando efetivamente nada novo, certo? Quando a gente tem um grau médio de informatividade, é quando a informação apresentada é menos previsível. Então, ela já não é tão previsível quanto a primeira escala, mas ela já é um pouco menos previsível. Então, ela já carrega um pouco de novidade, vamos dizer assim, ou uma informação que não era tão esperada pelo seu leitor, certo? E existe um último grau de informatividade que é bastante explorado por alguns tipos de texto, como a gente vai ver, que é uma informatividade que, aparentemente, a informação trazida ela está fora do conjunto como todo, ou seja, ela não é nem tão previsível nem imprevisível. Ela não está dentro desse grupo de opções, tá? Então a gente vai entender como é que funciona esse terceiro grau de informatividade. Ele é mais complexo, mas também menos usado e menos indicado nos textos acadêmicos e nos tipos de texto que vocês vão produzir na universidade. Em um novo slide, foto de uma estrada com uma placa vermelha escrito PARE em letras brancas. Acima, o céu está azul. À direita da foto, o texto: grau baixo igual alta previsibilidade. Bom, um exemplo que é bastante frequente desse grau baixo de informatividade é o caso da placa PARE. Por quê? Porque é uma informação altamente previsível, certo? Então, essa convenção gráfica aí de um texto escrito num fundo vermelho com letras brancas, ele é uma convenção da nossa sociedade,
brasileira, no caso, porque está escrito em português, certo? Então aqui é um texto que tem grau baixíssimo de informatividade, ou seja, ele não apresenta nada novo, muito pelo contrário, ele nem pode apresentar nada novo, porque as placas de trânsito, elas têm que ser lidas quase no automático, a gente tem que saber qual é a atitude a ser tomada, certo? Então é esperado que elas tenham um grau baixo de informatividade mesmo. O grau médio é aquele que, como eu disse, não está na escala mais alta de probabilidade contextual, ou seja, a gente não espera que vá acontecer exatamente aquela informação naquele contexto, certo? Então ela não está na escala mais alta. Ela configuraria, né, ele, o grau médio, né, configuraria o padrão usual de informatividade. Então, na verdade, o grau médio é o que a gente deve buscar quando a gente escreve um texto, certo? As informações novas e dadas, ou seja, dadas aquelas já conhecidas, devem ser balanceadas a fim de que o interlocutor compreenda o texto. No slide grau médio, os itens lidos pela professora e a referência. Arnemann, Vessossi, 2018. Então a gente não pode iniciar um texto falando nada sobre o que a gente imagina que o leitor saiba. A gente tem que pelo menos ir guiando o nosso leitor a respeito, partindo de um ponto que esse leitor conheça, certo? Porque senão a gente cria um texto quase sem coerência, certo? Por causa dessa questão da informatividade. Para discutir essa questão, eu estou usando um texto que eu indiquei para a leitura obrigatória de vocês desta semana, que é esse texto de Arnemann e Vessossi, de 2018. Bom, o grau alto de informatividade, né? Então, apresentação de informações que não estão no grupo das mais prováveis, nem no grupo das menos prováveis, né? Ou seja, é aquela quebra de expectativas. Então, não é que eu esperava, mas também não é que eu não esperava. Era provável, mas também não era pouco provável, certo? Essas ocorrências demandam mais atenção e fontes de processamento, todavia, são mais interessantes. No slide sobre grau alto de informatividade, 4 tópicos lidos pela professora. No terceiro, a referência. Arnemann, Vessossi, 2018. Ou seja, quando a gente quebra a expectativa de um leitor, a gente tende a tornar esse texto mais interessante para aquele leitor, tá? Só que esse grau alto, ele é um estado instável de informatividade. E esse estado instável, ele gera um desconforto para o receptor. Ele pode gerar um desconforto para o receptor. Então, a gente sempre tem que pensar no texto seguindo aquele grau médio de informatividade, ou seja, eu parto de um ponto conhecido, né, pro meu leitor, que tem, então, alguma coisa com grau baixo de informatividade, que é alguma coisa que ele já conhece, e aí eu vou explicando, delineando, discorrendo, explanando sobre coisas que ele não conhece tanto, ou seja, coisas que têm um grau médio de informatividade. Aí, então, em algum momento do texto, eu posso lançar mão desse grau alto, ou seja, quebrar as expectativas, falar sobre uma coisa que ele não sabe absolutamente nada, mas isso tem que estar num momento do texto, ele não pode ser a grande parte do texto. Bom, a gente tem um exemplo dessa quebra de expectativas, desse grau alto de informatividade, que é esta frase que está no texto da Favero, que eu também pedi para vocês lerem, tá? Novo slide com o texto. A água não é oxigênio e hidrogênio. Ela contém outras substâncias, por exemplo, porções ínfimas de deutério. Fonte, Favero, 1985. Abaixo, foto com fundo azul de uma garrafa d'água que enche um copo de vidro. Que diz, a água não é hidrogênio e oxigênio. Ela contém outras substâncias, por exemplo, porções ínfimas de deutério. Ou seja, aqui tem uma quebra de expectativa, já de antemão, no início do texto. Então, a água, diferente do que todo mundo aprende, do que todo mundo fala, do que todo mundo sabe, ele diz, não é hidrogênio e oxigênio. Ou seja, aqui tem uma quebra completa
E ela contém outras substâncias, por exemplo, porções ínfimas. O que acontece quando a gente lê uma frase assim, principalmente no início de um texto? Aquele texto nos chama a atenção. Muitos jornalistas, muitos escritores usam esse recurso para atrair a atenção, porque justamente essa quebra da expectativa, essa pouca probabilidade de você ler uma frase como essa, que é isso que a gente chama de probabilidade contextual, qual a probabilidade de você ler isso? É muito baixa. Então, a partir do momento que você lê isso, ele capta a sua atenção e você quer saber mais sobre o assunto, certo? E aqui a gente tem um outro exemplo, né? Essa é uma propaganda, então os textos publicitários, as propagandas em geral, os anúncios, né, eles se utilizam muito dessa quebra de expectativas. Anúncio com parte de um sapato de salto alto verde feito de quiabos à esquerda. O salto tem formato de tridente para baixo. No lado direito, na parte superior, o texto. Ele entrou no seleto mundo da Hortifruti. Abaixo, com o título em destaque, a Hortifruti apresenta O Quiabo Veste Prada. No rodapé do anúncio, aqui a natureza é a estrela e o logo da empresa Hortifruti. Então aqui existe uma intertextualidade, que é um dos fatores também de textualidade que estão citados lá no início da aula, que é a intertextualidade entre o filme O Diabo Veste Prada, né, e o anúncio. Então o anúncio dessa empresa, Hortifruti, faz referência ao filme. E aí ele quebra completamente nossas expectativas. Por quê? Porque ele transforma o diabo, né, em quiabo, certo? E a imagem que seria no filme a imagem de um salto alto vermelho se transforma no anúncio numa junção de vários quiabos aqui. Isso, então, é uma quebra de expectativa. Isso chama a nossa atenção. A partir do momento que a gente vê essa imagem, principalmente se a gente conhece o filme, isso vai nos despertar ali uma grande curiosidade. A gente vai querer ler. Mas o que é isso? Anúncio do quê, né? Então, ele entrou no seleto mundo da Hortifruti. Ele quem? O quiabo. Assim como vários outros legumes, verduras, que provavelmente são vendidos lá no Hortifruti. Bom, o que é importante vocês terem claro também é o público-alvo, né? A gente precisa sempre pensar, quando a gente vai escrever o texto, em quem vai cer esse texto, para quem eu estou escrevendo. A gente precisa criar uma imagem mental, virtual, de quem é esse nosso leitor. Eu trouxe para vocês aqui uma notícia do UOL, que construiu uma reportagem em perguntas e respostas. Ou seja, construir em perguntas e respostas já está pressupondo um leitor leigo na área de saúde, certo? Porque já não inicia o texto falando termos complexos da área da saúde, mas pressupõe um leitor mais geral, leigo. E aí pergunta-se no texto, por que ele foi batizado de Covid-19? Co significa corona, vi vem de vírus e D representa doença. Então aí já está explicado aqui, Covid. O número 19 indica o ano de sua aparição, 2019. Esse nome substitui o 2019 nCoV, decidido provisoriamente após o surgimento da doença respiratória. O novo nome foi escolhido por ser fácil de pronunciar e não ter referência estigmatizante a um país ou uma população em particular, como tinham outros nomes de doenças de síndromes respiratórias também, certo? Então aqui é um texto do UOL para um público leigo e isso está bem claro pelo tipo de perguntas e respostas e pela explicação. Aqui é uma explicação, né, que parte de coisas que a gente conhece. Então de letras, que significa corona, vi, que vem de vírus, D, doença, 2019 é o ano. Então ele vai construindo a informatividade. Então ele tem um grau médio de informatividade, vamos dizer assim. Novo slide sobre a importância do público-alvo do texto. Abaixo, a citação. A doença de coronavírus 2019, Covid-19, uma forma de zoonose respiratória e sistêmica causada por um vírus pertencente à família Coronaviridae, originária da cidade de Yuan, na China, ainda está se espalhando pelo mundo, assumindo assim as características dramáticas de uma emergência pandêmica. Referência Lippe Giuseppe, Plebani Mário.
Laboratory Abnormalities in Patients with COVID-19 Infection, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, CCLM 2020. Já este texto é um texto para um outro público-alvo. É um texto publicado por 2 cientistas recentemente, em 2020, certo? Num grande periódico da área da saúde, ou seja, uma revista científica da área da saúde. E olhem a diferença do texto. A doença de coronavírus 2019, Covid-2019, uma forma de zoonose respiratória e sistêmica causada por um vírus pertencente à família Coronaviridae, originária da cidade de Wuhan, na China, ainda está se espalhando pelo mundo, assumindo assim as características dramáticas de uma emergência pandêmica. Então vocês veem que aqui não se tem a preocupação com o leitor leigo, mas é um texto que está sendo escrito para um público da área da saúde, um público que conhece plenamente a determinação de um nome, de um vírus, que conhece o sentido específico de palavras como zoonose, que conhece a informação de que um vírus pertence a uma família de vírus, certo? Então aqui a gente tem vários elementos que mostram a importância de associar o público leitor ao grau de informatividade dos textos. Bom, pessoal, era isso. Eu queria deixar claro para vocês a importância dessa noção de informatividade, tanto para vocês irem percebendo nos textos acadêmicos que vocês vão lendo, como eles vão construindo essa noção de informatividade, tanto para no texto que vocês vão produzir, para vocês sempre terem em mente a necessidade de imaginar um público-alvo, né? Alguém que vai ler esse texto. Quem é o leitor do meu texto? O ideal, inclusive, é que ele não seja sempre o professor, mas que vocês imaginem um outro público, para aí vocês irem construindo e brincando um pouco com esses graus de informatividade. Lembrando que sempre se espera que num texto o grau mais frequente seja o grau médio de informatividade, tá bom? Era isso, nos vemos nas próximas aulas. Muito obrigada. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles Martins Ramos. Audiodescrição: Núcleo de Acessibilidade Flix, roteiro Yara Forastieri, revisão Keiko Trida, consultoria Lara Souto, gravação Leandro Ribeiro, narração Valéria Grilo.